Olá pessoal, bom dia, ou melhor, good morning. How are you today? I hope you are doing well. Okay, today we're gonna talk about the past continuous, ou seja, a gente vai falar sobre o past continuous, que também pode ser chamado de past progressive, tá? Vocês podem encontrar aí com esses dois nomes. Esse conteúdo está na nossa apostila volume 6. Bom, quando nós devemos usar o past continuous? Olha lá, ele deve ser usado para se referir a uma ação que estava em andamento no passado. Por exemplo, quando queremos falar coisas como: ela estava trabalhando ontem, eu estava jogando no fim de semana, ou eles estavam conversando no restaurante. Ou seja, pessoal, situações que já aconteceram. É um dos estilos de passado no inglês. Nós estamos falando de past. Olha lá, past. Ou seja, uma ação contínua no passado. Ele é o irmãozinho do present continuous, tá? Mas agora ia no passado. Bom, para isso, a gente tem que usar ali o was ou o were, que são as conjugações do passado no verbo to be, e o nosso verbo principal com o ing, para dar aquela intenção, aquela coisa de ando, indo. Então, olha ali. Vamos para os exemplos que fica melhor. He was working yesterday. Ele estava, olha o verbo to be no passado ali, was, trabalhando, working, yesterday, ontem. Depois, I was playing on the weekend. Eu estava jogando no final de semana. They were talking at the restaurant. Eles estavam conversando no restaurante, tá? No verbo to be no passado, nós só temos duas conjugações. Então, é interessante, pessoal, que vocês tenham essa conjugação aí na ponta da língua. Olha o trem passando aqui em Mariaba fazendo barulho. Mas é isso aí, vida que segue. Então, pessoal, temos aqui alguns exemplos. E aí, o que eu queria falar para vocês. But você precisa estar em dia com o verbo to be, a sua conjugação para o passado. Não só o passado, né, gente? O passado, o presente. Mas aqui, vamos relembrar o verbo to be no passado? Olha as conjugações aí, nós só temos duas, was e were. I was, you were, he was, she was, e assim por diante, tá? Então, isso, gente, tem que estar aí na ponta da língua. Para que vocês realmente consigam dar conta do past continuous. Então, tá vendo como o verbo to be é importante, embora a gente ache ele um saco? E aí, pessoal, coloquei para vocês as estruturas do past continuous. As estruturas afirmativas, negativas e interrogativas. Vamos dar uma olhadinha? Olha lá, quando a gente vai fazer uma frase afirmativa, nós vamos colocar o sujeito da nossa frase, mais o verbo to be no passado e mais o verbo principal com ing. No caso, coloquei aqui o James, a conjugação para he, caso James, um homem, por isso he, no verbo to be é o was, olha aqui. Então, he was study é o verbo principal, estudar. Aí eu acrescento ing, fica estudando. He was studying yesterday. James was studying yesterday. O James estava estudando ontem. Eu escrevi yesterday, mas é yesterday. Finge que tem um E aí no lugar do A. Acontece, gente. Nas frases negativas também usamos o sujeito mais o verbo to be no passado, mais o not. Então, a gente não vai usar o don't, nem o didn't, nem coisas do tipo, nem o doesn't. A gente vai usar o not para negar. Mais o verbo principal com ing. Então, olha, Melissa and I were not playing video game. Por que é were e não was? Olha lá, Melissa and I, é Melissa e eu. Quem somos Melissa and I nos subject pronouns? Somos we, por isso we were. We were not playing video game. Nas frases interrogativas, nós vamos colocar primeiro o verbo to be no passado, ou seja, essa estrutura é a mesma do verbo to be, onde o verbo to be vem na frente nas frases interrogativas. Olha lá, verbo to be no passado mais o sujeito da frase mais o verbo principal com ing. Então, nós temos were you walking alone yesterday? Você estava andando sozinho ontem à noite?
Se eu tivesse aqui no lugar do sujeito um she ou um he, nós colocaríamos o was. Ou se eu tivesse aqui, sei lá, Mayara, vamos lá, me colocar aqui de exemplo. Was Mayara walking alone yesterday? Tá? Deem um print aí nessa tela, que é importante para vocês. Ó, vou até aparecer aqui para sair no print. 3, 2, 1, olha o print, olha o print, olha o print. Eu tô brincando, gente, agora eu vou desaparecer, porque hoje não quero aparecer. Olha lá, nós temos agora o when and while, que são duas palavrinhas bonitinhas que aparecem com bastante frequência quando nós estamos falando de past continuous. E aqui no nosso livro, se vocês derem uma olhadinha lá na página 10, está escrito past continuous, when and while, por isso que a gente vai mencionar aqui, tá? Então, ali, when significa quando e while significa enquanto. Inclusive, fiz um mapa mental bem bonitinho, postei no meu Instagram sobre isso. Se você não me segue, vamos me seguir, gente. Já deixa o seu like, tô brincando. Mas tá lá, se vocês quiserem esse mapa mental, vocês podem solicitar também no privado. Vamos lá, então. While I was cooking dinner, the phone rang. Ou seja, enquanto eu estava cozinhando o jantar, fazendo o jantar, o telefone tocou. Então, aqui a gente tem um exemplo com while e agora um exemplo com when. He was walking back to his flat when he heard an explosion. Ou seja, ele estava voltando para o seu apartamento quando, when, ele ouviu uma explosão. Tudo bem? Então, assim, para você formar um past continuous, ou para você identificar ele não precisa necessariamente ter o when ou o while, entendeu? Isso aqui é independente, a estrutura do past continuous é independente disso. Porém, contudo, todavia e entretanto, às vezes não, com bastante frequência, vai aparecer o while e vai aparecer o when. Assim como aparece lá nos exercícios da nossa apostila. Por isso que é tão importante que a gente saiba. Ó, lá no exercício 3, a gente vai usar só o when e o while. Por isso que vocês têm que saber claramente a diferença entre um e outro. Tudo bem? E nós encerramos por aqui. Foi um grande prazer estar com vocês. Sim, saudades. Em breve estaremos juntos outra vez. Bye, bye!